Olá, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem, que os vossos familiares estejam protegidos, com saúde mental. Espero que vocês estejam conseguindo, como sempre lhes falo, capacitar-se nesse momento tão difícil, inclusive para capacitar-se. E com isso, inclusive, que é uma questão que eu sempre também enfatizo muito no nosso dia a dia do trabalho filosófico, conquistar essa saúde mental, que é fundamental para nós aguentarmos bem ou relativamente bem os tempos que nós estamos vivendo e os tempos que ainda nós teremos que viver até, de fato, estabilizarmos essa situação. E vejam que isso ainda vai demandar um bom tempo, enfim, mais tempo em relação a tal situação, ok? Enquanto isso, como eu lhes disse, vamos tentar utilizar os nossos estudos, tanto para a capacitação, quanto então para a conquista efetiva da nossa saúde mental, já que não temos tantas oportunidades de interação social fora, no caso desse eixo da internet, da tecnologia propriamente dita, e principalmente, já que não temos, como eu lhes disse, uma luz no fim do túnel no que diz respeito a essa situação, ok? Lembrem que nós estamos, na nossa disciplina de antropologia filosófica, estudando aqueles dois pontos que eu considero absolutamente fundamentais para nós entendermos o desenvolvimento das ciências humanas e sociais do século XX para cá, do início do século XX para cá, incluindo-se dentro desse contexto amplo das ciências humanas e sociais, a própria filosofia contemporânea. Mas que também, esses dois princípios estruturantes, são fundamentais para nós entendermos a dinâmica disso que nós chamamos tradicionalmente de realpolitik, da política cotidiana, das sociedades contemporâneas propriamente ditas. E quais são esses dois eixos estruturantes? Primeiro, a sobredeterminação biológico-religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade, seja em termos de racismo estrutural, de etnocentrismo forte, de correlação sexo-gênero, finalmente, inclusive, de afirmação de uma comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino, ok? Lembrando que essa vertente dá origem ao quê? Aos regimes de exceção do século XX, começando pelo colonialismo, que é o regime de exceção por excelência, se nós nos lembrarmos da descolonização africana, passando pelo nazismo alemão, pelo comunismo russo, pelo fascismo italiano. Na verdade, o fascismo italiano até é anterior tanto ao nazismo quanto ao comunismo, chegando-se em ditaduras militares, Franco, Salazar, ou então nessas ditaduras militares latino-americanas que nós vimos, mas também em todo esse amplo espectro, digamos, de regimes políticos de exceção, sendo perpassando a segregação racial nos Estados Unidos e no caso do Brasil e as lutas dos movimentos negros e odiernamente dos movimentos indígenas contra essa mesma segregação racial, ou inclusive ainda o apartheid na África do Sul, que tem as leis de segregação racial a partir da década de 60, as quais vão terminar a partir apenas no ano de 1992. Então vocês vejam que essa primeira perspectiva, a sobredeterminação biológico-religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade, que começa, no nosso caso aqui da disciplina, com Darwin, que dá, digamos, a legitimação fundamental, em particular no que diz respeito a essa perspectiva da biologia, enquadrando a cultura, a antropologia, a natureza, permitindo a interpretação da cultura. E partindo de Darwin, então, é assumida por esses diferentes regimes de exceção em espectros, digamos assim, completamente opostos em termos políticos, em termos antropológicos, mas exatamente por serem tão opostos, se aproximando, como é o caso, por exemplo, do comunismo russo e do nazismo alemão, mas obviamente passando, repito mais uma vez, por esse modelo instituído por Mussolini, que trabalha também com a noção de raça, mas principalmente com a perspectiva do fundamentalismo religioso, ok? Inclusive baixei há poucos dias os livros do Mussolini, nem sabia que ele tinha escrito livros, enfim, encontrei 2 livros que me pareceram interessantes escritos por ele, e assim que eu conseguir ler esses livros, eu vou gravar exatamente aulas em torno a essa perspectiva do Mussolini, para nós entendermos, no caso, a sua posição em relação à modernidade, e nesse caso, mais uma vez, em relação à própria perspectiva racial e religiosa, a perspectiva biológica e, no caso, teológica, em torno à sobredeterminação, mais uma vez, religioso-biológica, da antropologia, da cultura, da normatividade. Então, primeiro ponto importante para nós entendermos
a Constituição do século XX e algumas reminiscências infelizes desse século XX em relação ao século XXI, no século XXI, esse primeiro ponto consiste na sobredeterminação biológico-religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade. Por outras palavras, as leis biológicas determinam as leis sociais, ok? Isso nós vimos em Hitler, nós vimos também em Stalin, nós vimos, aliás, no próprio Darwin, ok? Então, lembrem que eu citei para vocês a sobredeterminação biológico-religiosa da antropologia, da cultura, da normatividade. Ela utiliza, às vezes de maneira consentânea ou às vezes de maneira singular, os seguintes princípios: racismo estrutural, etnocentrismo forte, correlação sexo-corpo-gênero, ou seja, o corpo biológico. Lembrem que eu chamei a atenção, ainda vou gravar para nós aulas de pensamento feminista e teoria queer para explicar isso melhor, mas correlação sexo-gênero no sentido de que o corpo biológico, nosso aparelho reprodutor, molda também a nossa autocompreensão normativa. Você tem o pênis macho, você tem o vagina mulher, falando de maneira grossa, e sempre essa relação pênis-vagina implica na heterossexualidade compulsória, no caso, repito mais uma vez, pênis-homem, vagina-mulher, e na complementaridade deles, isso seria a heterossexualidade compulsória, e no binarismo de gênero, pênis-homem, vagina-mulher, ok? E, mais uma vez, na comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino, ok? O outro princípio estruturante é exatamente o da contraposição a isso, a partir da ideia da autorreferencialidade da linguagem, da cultura, da história, da política, da sociabilidade, da intersubjetividade, da relacionalidade, dependendo sempre, como eu lhes disse, das teorias que vocês utilizarem. Se vocês utilizarem, por exemplo, Hans-Georg Gadamer, como nós vamos estudar a partir da próxima aula, e Ludwig Wittgenstein, ou mesmo Jürgen Habermas, nós vamos ter a ideia de autorreferencialidade da linguagem. Se vocês estudarem Heidegger, autorreferencialidade da história. Por isso, ser e tempo, no caso, né? Por isso, enfim, as obras do Wittgenstein, Tratado Lógico-Filosófico, e depois, de modo mais específico, Investigações Filosóficas, ok? Ou do Habermas, Verdade e Justificação, Pensamento Pós-Metafísico, etc. Se nós pegarmos Rawls, nós teremos exatamente a questão da autorreferencialidade da cultura, no caso, né? Em particular, no caso dele, das sociedades liberais. Então, muito interessante que essa corrente enfatiza o quê? A desconexão entre biologia e antropologia, entre natureza e cultura, entre leis naturais e leis sociais. E, aliás, nas nossas aulas de filosofia para a ciência, eu acredito que não tenha dado aula de filosofia da ciência para essa turma, em particular, a qual se dirige o vídeo aqui, mas na filosofia da ciência nós podemos perceber a própria ideia de que as leis naturais, o fato natural, ele é tão contraditório ou tão polêmico quanto a própria ideia de um fato social. Lembrem que Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, trabalha exatamente com essa ideia. Ele diz lá, nós pressupomos por um bom tempo que o fato natural seria menos antinômico, menos contraditório que o fato social. Mas, na verdade, ele é tão problemático quanto, se nós formos levar a reflexão científica, filosófica, digamos, a um nível de profundidade maior do que o habitual, porque habitualmente, e essa é mais uma constatação dele, nós partimos do fato de que o fato natural é objetivo, possui regularidade, possui previsibilidade, similaridade, e por isso, e a partir disso, no caso, construímos todo o arcabouço científico, esquecendo-nos exatamente de uma questão óbvia, que a nossa compreensão do que é conhecimento, objeto, sujeito do conhecimento, fato natural, fato social, depende de um paradigma, ou é demarcada pela pertença, pela assunção de vários paradigmas, às vezes, inclusive, consentaneamente, como é o que acontece em geral nas ciências humanas e sociais. Então, vocês vejam, em antropologia contemporânea, que é o nosso foco de estudo aqui, a partir do século XX, a antropologia constituída a partir do século XX, nós temos exatamente essas duas correntes que se digladiam e, de fato, determinam os rumos tensos e, ao mesmo tempo, as potencialidades em termos de ciências humanas e sociais, em termos de sociedades de ordem internacional próprias ao século XX, no caso. Eu repito mais uma vez, de um lado,
a sobredeterminação biológico-religiosa da antropologia da cultura da normatividade, cujas consequências, que começa com Darwin, como eu lhes disse, ou pelo menos que encontra nele a grande sistematização, e cujas consequências são os regimes de exceção, seja o colonialismo, a perspectiva da segregação racial, seja então o comunismo, o nazismo, o fascismo, ditaduras militares, etc. De outro lado, nós temos exatamente a autorreferencialidade da cultura, a autorreferencialidade da história, da linguagem, da política, da intersubjetividade, da relacionalidade humanas, no sentido, primeiro, de desconexão entre biologia e antropologia, entre natureza e cultura, e segundo, de ênfase, digamos assim, na autossubsistência, na capacidade que cada linguagem e cultura tem, enquanto forma de vida, de dar sentido, sustentar-se desde dentro, ok? E, portanto, a ilegitimidade de qualquer tentativa colonizatória, digamos assim, qualquer tentativa verticalizada, hierárquica de assimilação de formas de vida singulares por perspectivas totalizantes, massificadoras, unidimensionais, como foi, por exemplo, o catolicismo, vamos pensar aqui a perspectiva missionária e messiânica do catolicismo, como foram, inclusive, os regimes colonialistas, e nesse caso, em termos do racismo estrutural, levado a efeito pela expansão da modernização europeia, em termos daquela tríade que eu trabalhei com vocês em História da Filosofia Contemporânea: eurocentrismo, colonialismo, racismo, como fascismo, né? Lembrando sempre que, aliás, o nosso padrão de interpretação aqui é a descolonização africana, para quem essa tríade eurocentrismo, colonialismo, racismo, como fascismo, é o que de fato demarca a expansão da modernidade europeia e depois a sua regressão totalizante em termos do fascismo interno. Primeiro, os europeus mataram negros e indígenas, menorizaram e mataram negros e indígenas, e depois se mataram a si mesmos. Os brancos se mataram, no caso, a si mesmos, e inclusive por perspectivas raciais internas da própria Europa, como nós vimos no caso de Hitler, em sua crítica, digamos, em sua perspectiva de acusação e de menorização do povo judeu, ok? Dito isso, então, nas nossas primeiras aulas nós vimos essa passagem, os desenvolvimentos de Darwin e a sua interpretação pelo comunismo e pelo nazismo, e depois nós começamos a ver essa reação por parte da filosofia contemporânea contra essa perspectiva da sobredeterminação biológica da antropologia da cultura da normatividade. Nós vimos isso se desenvolvendo em Ernest Cassirer e chegamos até Max Scheler. Hoje nós veremos essa perspectiva em Ernest Tugendhat, que é um filósofo alemão ainda vivo, e aliás, de família judaica, teve que emigrar por causa da perseguição nazista, morou muitos anos no Chile, fluente em espanhol, inclusive em português. Eu tive aulas com ele em Porto Alegre, inclusive na minha época de mestrado e depois de doutorado. Muito interessante, enfim, que mais uma vez, no caso do Ernest Tugendhat, nós temos a ideia de que a condição humana não é biológica, mas normativa, de que o eixo estruturante da condição humana não é a biologia, mas a linguagem, não é a natureza, mas a cultura, não é, no caso, a necessidade natural ou qualquer tipo de perspectiva genético-fisiológica, mas exatamente, mais uma vez, a normatividade nessa correlação de intersubjetividade, subjetividade, de socialização, subjetivação. Okay? E esse é o ponto importante. O desenvolvimento das diferentes formas de condição humana, e, na verdade, em muitas situações, a perspectiva de uma certa fusão cultural, digamos assim, se devem exatamente a esse caráter normativo da condição humana, a esse caráter linguístico, histórico, cultural, político, relacional da condição humana, e não ao fato de que nós temos uma suposta natureza humana com caráter fisiológico, genético, biológico, que pode ser reduzida a um denominador comum, digamos assim, e principalmente um denominador comum com um certo caractere racial, racializado, ou então etnocêntrico. É por causa da nossa condição linguístico-cultural, ok? Da nossa condição normativa, simbólica, que efetivamente nós socializamos-nos e subjetivamos-nos concomitantemente. Lembrem da ideia de singularidade do Scheler, do Max Scheler, que nós vimos na aula anterior. E é a partir dessa condição simbólico-normativa que nós teremos isso depois, que Gadamer chamará de fusão de horizontes.
ok? Da tradução intercultural, da interação intercultural. Nós vamos ver isso, de todo modo, a partir da nossa próxima aula. Então, dito isso, como uma forma de apresentação breve, um pouco confusa, por óbvio também, me perdoem por isso, nós vamos agora maximizar os slides que servirão de base para a nossa aula de hoje, ok? Como eu disse, nós estamos estudando aqui o livro, o texto, na verdade, de Ernest Tugendhat, Antropologia Filosófica como Filosofia Primeira, ou Antropologia como Filosofia Primeira, conforme delimitado na nossa ementa em relação a essa disciplina, ok? E de modo específico, eu quero trabalhar com vocês 7 pontos, mais uma vez, desse texto, Antropologia como Filosofia Primeira, do professor Ernest Tugendhat. O primeiro deles, exatamente, o significado desse caráter primigênio, desse caráter sistemático e, ao mesmo tempo, basilar da antropologia no amplo espectro das disciplinas filosóficas. A partir dele, e esse seria o segundo ponto, a ideia de que a condição humana se define pelo princípio do entendimento compartilhado, da linguagem em comum, ok? Vejo mais uma vez que não é biológica a nossa identidade, mas, como vocês veem aí, intersubjetiva, entendimento ou linguagem compartilhado, comum. Terceiro aspecto, então, que nós veremos em relação a Ernest Tugendhat é exatamente essa passagem, ou essa correlação, essa intersecção entre o entendimento linguístico compartilhado, a linguagem comum, que eu coloquei antes para vocês, e a reflexão e a ação normativas. Essa pertence a um horizonte linguístico-cultural e não a uma perspectiva fisiológico-genética, inclusive a emancipação entre ambas, nos permite o quê? Nos permite a reflexividade e a ação intersubjetivas. E, aliás, a ação reflexiva que tem esse duplo aspecto, ou que tem esse duplo efeito de produzir socialização e progresso social, evolução, mudança social, e, ao mesmo tempo, de produzir maturação da personalidade, do sujeito individual, do sujeito normativo moral. O quarto ponto que nós vamos ver diz respeito exatamente à estrutura social dos seres humanos enquanto linguagem predicativa ou proposicional. E vejam que a linguagem predicativa ou proposicional é exatamente a fala articulada. Vamos colocar aqui uma frase com sentido completo, digamos assim. Estou doente, tenho fome. Então, apenas 2 exemplos para mostrar que esse tipo de linguagem proposicional, ele, que é exatamente a utilização dos conceitos desde um prisma de uma construção frasal articulada, implica exatamente na consolidação da socialidade, porque só ali existe linguagem proposicional, se não fosse por causa da socialidade não existiria, mas ao mesmo tempo implica na subjetivação, na medida em que exige razões e implica no dar razões como condições básicas para a efetividade do nosso posicionamento, da nossa inserção social e das exigências sociais em relação aos sujeitos. O Habermas, por exemplo, tem um termo muito interessante que ele diz que todas as sociedades mais ou menos modernas, digamos assim, que é o paradigma que ele utiliza aqui de interpretação das várias formas antropológicas humanas, toda a sociedade, com mais ou menos intensidade, necessita de um permanente processo de diálogo, de discussão, de justificação dialógica, enfim, dos seus valores, das suas práticas, dos seus símbolos, sem os quais, efetivamente, ela não se manteria. Sem esse processo amplo de justificação linguística, justificação normativa, uma sociedade sequer seria possível de ser pensada, ou, de todo modo, entraria em colapso e se destruiria ao longo do tempo. Após isso, nós refletiremos sobre a correlação e eu já até adiantei essa perspectiva, de linguagem proposicional, subjetivação e autoconsciência, e então, como consequência, a correlação de linguagem proposicional, justificação, liberdade e responsabilidade, na exata medida dessa correlação, socialização, subjetivação, a partir do dar razões, do justificar-se e do justificar coletivamente, enfim, normas, práticas, valores. Chegando, então, e esse seria o 7º ponto, ao fato de que é a linguagem proposicional que efetivamente permite evolução sexual. Eu estou lembrando aqui do livro do Darwin, me perdoe, que permite exatamente evolução cultural, e em particular no sentido de que nós nos constituímos
como cultura, como normatividade e, portanto, passamos a nos situar para além da biologia. Começo, então, com o primeiro aspecto próprio exatamente a essa questão da antropologia como filosofia primeira, que é exatamente o lugar da antropologia filosófica, da pergunta o que é o homem, no amplo conjunto sistemático das disciplinas filosóficas e, nesse caso, da pergunta filosófica pela objetividade epistemológico-moral propriamente dita. Okay? Lembrem que o espanto grego em relação à filosofia está exatamente nessa situação sui generis, digamos assim, muito singular, de que nós, seres humanos, nos sabemos situados, digamos, em um horizonte mais amplo, seja ele o mundo social, seja ele o mundo natural, seja ele o aspecto ontológico, metafísico propriamente ditos. Então, nós nos situamos nesse horizonte mais amplo e nós sabemos que nós nos situamos nesse horizonte mais amplo. Nós sabemos de nós, e é o mais interessante isso também, sabemos de nós e sabemos desse horizonte mais amplo. E nos sabemos como parte, às vezes, obviamente, também como transcendendo a esse mesmo horizonte contemporâneo, extemporâneo, esse mesmo horizonte amplo no qual nós situamos. Então, isso é muito incrível, digamos assim, quando nós acessamos exatamente a reflexão filosófica, porque é sempre essa perspectiva: como é possível que dentre esse amplo conjunto de vida, e de vida completamente diferenciada, vegetal, animal, inclusive espiritual, em muitas posições, nós seres humanos tenhamos uma condição, se não especial, ela certamente é especial, pelo menos nesse sentido que eu lhes falei, totalmente singular. Por exemplo, os bois, os cachorros, os gatos, todos eles têm, como nós vimos, inclusive, em Cassirer e em Scheller, a mesma condição como mera emanação do meio. Como é possível que, ao contrário deles, nós não sejamos apenas emanação do meio, mas tenhamos a capacidade de nos separar do meio biológico, no caso, e de nos situarmos de modo autoconsciente e, ao mesmo tempo, propositivo em nível coletivo, seja nesse aspecto histórico, político, cultural, seja de modo mais amplo na natureza, ou então, como eles disseram, em termos metafísico-teológicos. E é nesse sentido, e é por isso, aliás, que o Ernest Cassirer, o Ernest Tugendhat aqui, fala exatamente que a antropologia é exatamente a base de todas as disciplinas, porque a pergunta o que é o homem se constitui no fundamento de todas as outras perguntas, na pergunta de todas as outras perguntas. E ele nos diz, então, em relação a isso, a antropologia não é simplesmente uma disciplina filosófica, entre outras, senão que deveria ser entendida como a filosofia primeira. Vejam, antropologia como filosofia primeira. Isto é, a pergunta, o que nós somos como seres humanos, é a pergunta em que se baseiam todas as outras perguntas e disciplinas filosóficas. Vejam só, então, o primeiro aspecto. Por que a antropologia como filosofia primeira e não a ontologia como filosofia primeira? Nós aprendemos nas nossas aulas de história da filosofia, em particular, história da filosofia antiga e medieval, que a ontologia ou a metafísica, ou então a própria teologia são, digamos, filosofia primeira, né? Se nós vermos Platão e Aristóteles, eles falam exatamente da ontologia como filosofia primeira. Se nós pegarmos Santo Tomás de Aquino, vamos pensar aqui no seu livro O Reino, sobre o Reino, na verdade, ele fala mais uma vez que a teologia é a filosofia primeira, ou pelo menos é a base desde a qual tudo mais ganha sentido. Vocês vejam que o Ernest Tugendhat disse exatamente o contrário, que a pergunta pelo homem, sobre o sentido, sobre o que é o homem, é, de fato, a pergunta primeira. E, portanto, a antropologia é também a filosofia primeira, né? Então, vocês vejam, muito interessante, porque nós não temos aqui exatamente a sobredeterminação biológica e ou religiosa da antropologia. Nós temos exatamente a inversão dessa ideia. A antropologia está sobreposta à biologia e à teologia. Esse é o primeiro aspecto. E aí o segundo aspecto, que é propriamente a resposta à questão, o que significa a antropologia ser filosofia primeira? Então, vocês vejam, é uma ideia kantiana essa, inclusive.
quando nós compreendemos o que é efetivamente o ser humano, nós também somos capazes de responder àquelas outras 3 perguntas fundamentais que o Kant colocou. Quais sejam: o que é o conhecimento objetivo, ok? O que significa a ação moral justificada e qual é a recompensa pela nossa ação cotidiana. Qual é o nosso prêmio, digamos assim, pela nossa atuação moral cotidiana, se tiver algum prêmio. Então, vocês vejam essas 3 perguntas: o que é conhecimento objetivo, o que é ação moral intersubjetiva, e, finalmente, qual a recompensa pelas nossas boas ações, ou pelas nossas más ações, se for o caso. Essas 3 perguntas implicam na pergunta o que é o homem, e podem ser respondidas exatamente por essa resposta em torno à pergunta o que é o homem. E, aliás, é o que o Ernest Tugendhat vai nos colocar exatamente agora, fazendo alusão à filosofia kantiana. O que posso conhecer epistemologia, que é o, digamos, objeto de estudos, a pergunta a ser respondida pela epistemologia. O que devo fazer, que é a pergunta a ser respondida pela ética. E o que me é dado esperar, que é, no caso da pergunta a ser respondida pela religião. Todas essas perguntas remetem à pergunta o que é o homem, ou seja, a antropologia. Então, vocês vejam mais uma vez, a antropologia se coloca como a disciplina fundacional, como a base normativa fundacional de todo o edifício sistêmico da filosofia. Vejam aqui, no caso, os 3 exemplos: epistemologia, ética e religião. Mas também ela permite exatamente colocarmos a condição normativa humana, nós vamos ver, de todo modo, essa condição normativa como linguagem proposicional logo adiante, acima exatamente das perspectivas biológico-religiosas, que, como nós vimos, na medida em que se sobrepõem à antropologia, geram os regimes de exceção que nós chamamos a atenção nas nossas aulas anteriores. Então, ele continua nessa passagem. Kant apresentou pela primeira vez a ideia de antropologia como filosofia primeira. Então, por que antropologia é filosofia primeira? Porque a resposta à pergunta o que é o ser humano permite respondermos todas as outras perguntas consentâneas, como no caso aqui, o conhecimento objetivo, a ação moral intersubjetiva, e no caso a recompensa pelas nossas ações ou a punição pelas nossas ações. Obviamente, e ele continua, Kant não entende as perguntas das quais está partindo, o que devemos fazer, etc., de tal maneira que tivesse o sentido o que devemos fazer por encontrar-nos em tal ou tal tradição, por exemplo, a do cristianismo. Entende suas perguntas no sentido mais amplo, no sentido de humanidade. Então, vejam, isso é muito importante. A pergunta o que é o homem implica, e ela significa exatamente uma pergunta universal. O que é a condição humana? Portanto, essa ideia de condição humana, ela permite que nós enquadremos, pelo menos de maneira bastante genérica, por óbvio, diferentes formas humanas histórico-culturalmente localizadas, diferentes perspectivas antropológicas. Então, vocês vejam o que ele se pergunta aqui e o que ele está significando aqui com a ideia de antropologia como filosofia primeira. O que ele está querendo significar com essa pergunta, o que é o homem, é exatamente esse aspecto de uma condição, digamos, universal, de um substrato ontogenético básico aos diferentes contextos antropológicos que nós encontramos. E vocês vejam que se trata de um substitutivo para a biologia e para a religião, ok? A biologia diz que esse substrato universal é a condição fisiológico-genética. E, obviamente, essa versão de biologia que nós estudamos de Darwin, Hitler e Stalin, que é uma versão, digamos, superada de biologia, digamos assim, essa perspectiva, ao colocar esse princípio fisiológico genético como base, aponta para o racismo, para o etnocentrismo forte, para a correlação sexo-gênero e, finalmente, para uma comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino, ok? Em contrapartida, como nós estamos vendo aqui, a ideia é encontrar uma base de justificação da condição humana que não só não se restrinja, isso é muito importante,
a uma correlação direta, uma sobredeterminação direta da natureza em relação à cultura, da biologia em relação à antropologia, mas que também consiga evitar essa perspectiva propriamente fascista, no caso, que se dá na correlação desses eixos racismo, etnocentrismo, correlação sexo-gênero e, mais uma vez, comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino. Então, vocês vejam, a pergunta pelo universal aqui, ela não é abandonada em termos de filosofia contemporânea, mas ela não só não se restringe, mais uma vez, a uma perspectiva forte em termos de biologia e de religião, como também não pode mais assumir todas aquelas pressuposições essencialistas e naturalizadas que são, no caso, dinamizadas em termos de biologia, em termos de religião. Quais pressuposições essencialistas e naturalizadas, por exemplo? Mais uma vez, a raça, mais uma vez o corpo, sexo, gênero, mais uma vez o etnocentrismo forte, como eles disse, mais uma vez a comunidade étnico-religioso-moral. Ok? Então vocês viram aqui, na medida em que nós conseguimos definir a condição humana, ainda que em aspecto genérico, nós conseguimos responder exatamente às perguntas sobre o desenvolvimento, a constituição, o desenvolvimento do próprio ser humano, ou dos próprios seres humanos, nas suas especificidades, naquilo que é comum, mas ao mesmo tempo nas suas especificidades propriamente ditas, ok? Então vejam, a antropologia é filosofia primeira, por quê? Porque a condição humana é o substrato básico que nos permite responder a todas as outras questões que os seres humanos se colocam, e isso é muito importante, as questões que nós nos colocamos, são exatamente questões próprias à nossa situação humana, ou às nossas diferentes situações humanas, nem mais e nem menos. São questões do homem para o homem, ou dos seres humanos para os seres humanos, para nós fugirmos, no caso, de conceitos com caráter sexista ou até etnocêntrico. Segundo ponto importante, dessa ideia de que a resposta pela pergunta acerca da condição humana permite todas as outras respostas, por isso que a pergunta pela antropologia é a pergunta de todas as perguntas, dali nós chegamos exatamente a essa definição inicial por parte do professor Tugendhat, de que a antropologia é caracterizada, de que a condição humana é caracterizada pela ideia de entendimento compartilhado. E vocês vejam aqui a perspectiva da inteligência pública, comum, do sentido público, do sentido comum, digamos assim. E como ele nos diz aqui, o ponto de partida para a diferenciação do homem em relação ao animal está exatamente na questão do entendimento compartilhado, ok? Ou se vocês quiserem, o sentido de uma pertença, de uma vinculação intersubjetiva, e nesse aspecto a correlação socialização, subjetivação. E ele nos diz, então, cada um de nós sabe apenas o que nós entendemos sobre ser, ação, etc., quando se dá conta daquilo que ele entende. Então, vocês vejam o significado dos valores, dos símbolos, das práticas que nós somos, temos e utilizamos, depende de quê? Exatamente dessa compreensão da localização desses conceitos, dessas práticas, desses símbolos, desses valores, ou seja, da nossa localização propriamente dita em um contexto intersubjetivo. E ele nos diz, nosso entendimento é essencialmente um entendimento compartilhado. Vejam, o Wittgenstein chama muito atenção para isso, assim que eu puder também gravo algumas aulas sobre ele, ele fala na linguagem pública, na ideia de linguagem pública. Até uma dor de dentes é um fenômeno público, não é um fenômeno meramente subjetivo, porque senão não seria compreensível intersubjetivamente. Pelo contrário, só porque é um fenômeno intersubjetivo que também é um fenômeno subjetivo. Essa correlação profunda entre socialização e subjetivação, que é, no caso, o núcleo da ideia de autorreferencialidade da linguagem, da cultura, da história, da sociabilidade, da política, da intersubjetividade, da relacionalidade, da mutualidade, que eu lhes chamei a atenção, que é o princípio contraposto a essa sobredeterminação religioso-biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E vocês vejam, me permitam ler essa passagem de novo, nosso entendimento é essencialmente um entendimento compartilhado. E vejam agora, e compartilhado
não significa necessariamente igual, ou seja, massificação e uniformização, mas exatamente a ideia de pertença, de inserção, de vinculação a um contexto normativo simbólico intersubjetivo, ok? E vocês vejam, desde Cassirer, passando por Scheller e chegando agora em Tugendhat, mas também, como nós vamos ver logo adiante em Gadamer, a vinculação, a pertença, a inserção a um contexto intersubjetivo não significa anulação da subjetividade, mas possibilidade da subjetividade. A subjetividade só se dá por meio da inserção coletiva, por meio dessa interação em um processo de vinculação intersubjetiva que exige razões em contra-razões, que exige posicionamentos em face dos valores das práticas intersubjetivas, né? Então, só há subjetividade aqui porque há inserção intersubjetiva. Okay? Esse é o ponto importante, e é muito interessante isso, contrário aos regimes de exceção, porque se vocês pegarem qualquer uma dessas ditaduras, desses regimes totalitários que eu lhes chamei a atenção, o objetivo é produzir o indivíduo robô e a coletividade maquinizada, ambos como mera corporalidade, sem cabeça, no caso, né? Então isso era regra no nazismo, isso era regra no comunismo, isso era regra nas ditaduras militares propriamente ditas. Lembrem que aliás, não foi com vocês que eu comentei isso nas aulas de filosofia política. Se nós pegarmos o ato institucional número 5 da ditadura militar brasileira, nós vamos perceber 3 eixos estruturantes que constituem os regimes de exceção. Quais sejam? O primeiro deles, a possibilidade de o executivo dissolver os legislativos, e no caso da ditadura militar, os legislativos federal, estaduais e municipais. Segundo deles, a capacidade de agir infraconstitucionalmente, e nesse caso, por exemplo, violar direitos e garantias fundamentais, né? No caso, caçar direitos políticos, e se for o caso, como eu posso lhes dizer, invadir a vida privada desses indivíduos supostamente caçados. E em terceiro, então, essa situação de governar a revelia da própria Constituição. Então, vocês vejam mais uma vez, nesses casos, a ideia é produzir o indivíduo robô, a coletividade maquinizada. E como nós percebemos aqui, como eu estou enfatizando para vocês, em Cassirer, Scheller, Tugendhat agora e depois em Gadamer, é só a inserção intersubjetiva, e obviamente uma inserção equalizada, sadia, que permite o desenvolvimento da intersubjetividade, subjetividade. A socialização é a base da individuação, a individuação se dá na socialização. Aliás, essa é uma tese do próprio Habermas, do próprio Rawls, do próprio Honneth, etc. E ele continua, então, na aprendizagem da linguagem, mas já na comunicação pré-linguística. Então, vocês vejam aqui, tanto na aprendizagem comum da linguagem por parte da criança, quanto, num primeiro momento, nos exemplos e nas orientações que ela tem com as pessoas próximas, a criança tenta captar um entendimento compartilhado, em contraposição com o que se poderia chamar de suas perspectivas subjetivas. No caso aqui foi só um erro de digitação. Aprendemos a vê-las como subjetivas e como meras perspectivas na base da aquisição gradual do entendimento dos outros, entendimento objetivo no sentido de intersubjetivo. E vejam que interessante, portanto, a socialização da criança serve como exemplo aqui para dizer o quê? Que por meio da inserção em um entendimento compartilhado, em uma forma de vida comum, coletiva, a criança aprende gradativamente a individuar-se, a perceber as suas preferências, as suas opiniões, a desenvolver suas preferências e opiniões, concomitantemente, então, a conhecer, compreender, interagir e quando for o caso, a contrapor-se a essas perspectivas simbólico-normativas intersubjetivas. Então, vocês vejam, isso é muito interessante, a correlação, socialização, subjetivação, a formação da subjetividade e concomitantemente a dinamização da intersubjetividade, da coletividade, é o que, de fato, especificam o ser humano em sua diferenciação frente ao animal,
ok? O animal é mera emanação do meio, reprodução do meio, ok? Um objeto quase que, né? Ao contrário, os seres humanos se individuam por meio da pertença a uma organização, a uma forma de vida coletiva, intersubjetiva, ok? E, aliás, é o que ele vai falar exatamente agora, o entendimento compartilhado, que é a forma de vida, a autocompreensão intersubjetiva, imbrica indivíduo, comunidade e universalidade, ou seja, sentido vinculante com caráter objetivo. E aí, vejam, nós nos vemos confrontados aqui com uma tensão entre o subjetivo e o objetivo, ou seja, o indivíduo e a coletividade, que se repete dentro do entendimento compartilhado quando nos vemos confrontados com outras línguas e culturas. Então, vocês vejam, e esse é o aspecto interessante, a relação socialização-subjetivação, a pergunta pela objetividade da condição humana, ela se dá internamente a cada grupo humano e, então, entre grupos humanos, interculturalmente. Então, nas duas esferas, nas três esferas, se vocês quiserem, subjetivo, comunitário e universal, essa tensão entre a justificação da normatividade em termos do particular e do universal acaba sendo exatamente a tônica estruturante, e isso mostra, mais uma vez, que a condição humana se caracteriza exatamente como uma perspectiva de entendimento compartilhado, de justificação intersubjetiva, de atuação, mobilidade dos indivíduos e grupos entre si, e em termos de produção, reprodução da cultura. E aí vejam, isso significa que esses dois polos que encontramos em Kant, a pergunta na primeira pessoa e um aspecto universal, mais uma vez, socialização, subjetivação, indivíduo, comunidade, universalidade, não são uma mera tese, não são uma hipótese apenas, eles são exatamente o núcleo estruturante da nossa condição humana. Rumamos sempre para a objetividade, rumamos sempre para a universalidade, mais uma vez em termos da interação indivíduo-grupo, ou mesmo entre grupos, interculturalmente, no caso. Não basta dizer que Kant queria entender o subjetivo em termos daquilo que é universal, senão que desde o princípio existe uma dinâmica que leva do subjetivo ao mais e mais objetivo, e isso significa que o âmbito universal é algo que antecipamos desde o princípio, pois desde o princípio não nos contentamos com meras perspectivas. Enfim, em outras palavras, ele quis dizer aqui exatamente isso, que ontogeneticamente falando, nós sempre nos dirigimos a uma justificação objetiva, ok? Sempre buscamos o ponto de vista universal que nos permita enquadrar todas as situações particulares, ok? Enquadrar o nosso lugar, o lugar social no qual nós nos situamos e, finalmente, o lugar dos outros situados em outros contextos. Essa é a questão aqui. Na medida em que nós nos descobrimos em um mundo plural, nós alargamos a nossa compreensão normativa no sentido dessa universalidade e, portanto, perguntando-nos mais uma vez qual o lugar nosso e de todos os outros nesse amplo conjunto estrutural da vida humana, da condição humana, seja em termos sociais, seja em termos naturais, seja, finalmente, inclusive, em termos metafísico-teológicos. Portanto, vocês vejam aqui, é exatamente a condição humana transita do sujeito para a comunidade, da comunidade para o âmbito intercultural ou universal, e de lá retorna, mais uma vez, a esse mesmo sujeito em um círculo permanente de desenvolvimento ao longo do tempo, ok? Então, isso nos permite, conforme quer Ernest Tugendhat, passarmos da biologia para a antropologia, da biologia como perspectiva fisiológico-genética para a antropologia como linguagem e intersubjetividade, porque vocês vejam, o que é comum à condição humana é a pergunta pelo sentido, pelo universal, pelo normativo, e isso só é possível por meio da linguagem, da discussão intersubjetiva, que é sempre, como eu venho dizendo, uma discussão linguística, normativa, simbólica. E aí vejam, o fundamental na concepção da antropologia como base das disciplinas filosóficas, isso é muito interessante, vejam, não é a pertença à espécie, senão ao entendimento compartilhado
ao fato de que podemos dialogar uns com os outros. Vocês vejam, o fundamental da antropologia, como filosofia primeira, não é a biologia, não é a pertença a uma condição biológica, que no caso é a espécie, mas sim ao fato de que nós somos seres sociais. E enquanto seres sociais, nós temos de conversar, de dialogar, como ele colocou ali, uns com os outros. Vocês vejam, se nós fôssemos uma espécie biológica, e se essa fosse a base da aglutinação, nós simplesmente cairíamos numa perspectiva comportamentalista, que, aliás, nós vimos nas críticas de Cassirer ao darwinismo, em particular, ou mesmo ao lamarckismo, em particular darwinismo, ok? Mas vejam que interessante, se nós fôssemos, mais uma vez, uma perspectiva fisiológico-genética, nós seríamos meramente corporalidade, e nesse caso, comportamentalismo, o behaviorism, que é o termo das ciências comportamentais desenvolvidas no contexto europeu do início do século XX. Vamos pensar aqui Skinner ou Pavlov, apenas para dar 2 exemplos para vocês. Ou mesmo, então, cairíamos eventualmente, como caíram os regimes de exceção, exatamente na perspectiva do racismo, do etnocentrismo, da correlação sexo-gênero e, finalmente, da comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino, o que não é o caso aqui, como vocês estão percebendo. O que caracteriza a nossa condição humana é basicamente a nossa inserção social, a nossa constituição linguística, o fato, portanto, de que, enquanto seres sociais, nós temos de dialogar uns com os outros sobre tudo e sobre todos. E ele nos diz, então, em consequência, e isso nos leva a estabelecer como específico da antropologia um núcleo, que é precisamente o entendimento, isto é, a linguagem, a intersubjetividade, o qual se distingue de outros aspectos característicos de nossa espécie, como, por exemplo, vejam mais uma vez a recusa da biologia, os ser bípedes, ser dotados de pelos, ter um cérebro de um certo peso, etc. Aspectos que têm sido subsumidos sob o termo da antropologia física, ou sob o termo antropologia física. Então, vocês vejam, a pergunta em termos de antropologia filosófica sobre o que é a condição humana não é uma pergunta sobre a nossa constituição fisiológico-genética, não é uma pergunta biológica, ou sobre a biologia, a partir da biologia, mas exatamente é uma pergunta normativa que tem como resposta exatamente a nossa condição social, a nossa formação e estruturação linguística. E vejam que linguagem aqui no sentido de normatividade, de simbolismo, de moralidade, como nós vamos ver, inclusive, logo adiante. Então, muito interessante, vocês vejam, a pergunta pela antropologia filosófica escanteia a questão biológica propriamente dita e foca no aspecto da linguagem, cultura, política, sociabilidade, normatividade, intersubjetividade, reciprocidade, etc. Mas, professor, isso significa, então, desvalorização da biologia? Não, muito pelo contrário. Significa exatamente a separação entre ciências humanas e sociais de um lado e ciências naturais de outro. Como nós vimos em Darwin, em Hitler e em Stalin, ou se vocês quiserem, no caso do Brasil, Nina Rodrigues, por exemplo, Monteiro Lobato, entre outros, no caso, nós tivemos na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX, essa sobredeterminação da biologia em relação à antropologia, ou seja, das ciências naturais em relação às ciências humanas e sociais, né? E nesse sentido nós tivemos os regimes de exceção. Então, o que ele está querendo chamar a atenção aqui é que a biologia tem uma área de atuação específica, que é exatamente a condição fisiológico-genética, mas a antropologia, ou nesse caso, as ciências humanas e sociais, tem uma outra área que não se coaduna e que não pode ser reduzida ou subsumida à biologia. E essa área é a cultura, a linguagem, a normatividade, o simbolismo propriamente ditos. Então, isso é muito interessante porque aponta para a ideia da autorreferencialidade da linguagem, da cultura, da história, da política, da sociabilidade, etc., que não podem ser reduzidas, já que são esferas autônomas, à biologia, à perspectiva fisiológico-genética. E aí vem, então, a pergunta básica, ou pelo menos aquela que o Ernest Tugendhat considera a pergunta antropológica básica, saber qual é a estrutura do nosso entendimento compartilhado. O que significa dizer, portanto, que o nosso entendimento compartilhado é linguagem e se dá por meio da linguagem? O que significa
afirmarmos que nós somos seres sociais, intersubjetivos, que estão inseridos e que se dinamizam em termos de linguagem. E aí vejam, ele nos diz, do que acabei de dizer, poderia apenas inferir que a pergunta básica da antropologia teria que consistir em se interrogar o que é a estrutura do nosso entendimento. Agora vocês vejam, não o entendimento do sujeito, como Kant fazia, né? Do sujeito do conhecimento, mas a estrutura do entendimento coletivo, isto é, da sociabilidade, da cultura, ou no caso aqui, como ele vai dizer, da linguagem. E vejam só, no meu livro sobre filosofia analítica, desenvolvi a tese de que a pergunta básica da ontologia, o que é o ser, remete à pergunta em que consiste a estrutura do entendimento humano. Vejam que é a inversão que eu chamei logo atenção logo atrás, para o fato de que na filosofia contemporânea a antropologia se sobrepõe à ontologia. Por isso que ele chamou a atenção aqui que a antropologia é a filosofia primeira, e não a ontologia. Por isso que ele chamou a atenção, mais uma vez, para o fato de que a antropologia é a filosofia primeira e não a teologia, ou a biologia, se vocês quiserem, né? Conforme eu já tinha dito. Então, muito interessante. A antropologia é a filosofia primeira e a sua pergunta básica é: qual é a estrutura, qual é a condição do nosso entendimento humano enquanto um entendimento compartilhado, enquanto um entendimento social, intersubjetivo, dinamizado linguisticamente. E vocês vejam que, para ele, essa é a pergunta fundamental de toda a história da filosofia ocidental. Ou seja, qual é, e não, na verdade não só da história da filosofia ocidental, mas das culturas em geral. Qual é, no caso, a nossa condição, no caso, intersubjetiva, comum, social, digamos assim. E vejam só, falando sobre essa pergunta, do entendimento, da estrutura do entendimento compartilhado. E lembrem que é uma pergunta sempre no universal, ok? Que todas as culturas fazem exatamente no universal. E aí vejam, não se trata de um capricho de Platão, senão que a encontramos em todas as culturas, seja de forma implícita nas mitologias e tradições, seja de forma explícita. Na China, por exemplo, o que se entendia por filosofia se chamava a pergunta pelo Tao, e Tao significa caminho. Essa pergunta é idêntica com a de Sócrates. Trata-se do caminho que devemos tomar na vida. E o característico dos seres humanos parece ser que isso nunca é óbvio. Então vocês vejam, a resposta pelo sentido, pela condição e pelo sentido do homem não é auto-evidente. E aliás, lembrem que nós sempre falamos, pelo menos nas aulas de filosofia política, eu converso muito com os meus alunos, o pressuposto básico da filosofia, enquanto perspectiva científica, está exatamente na ideia de que a formação humana não se dá de qualquer modo, por quaisquer meios, e não é feita por qualquer um. Que precisa de treinamento, formação, precisa de clareza científica, clareza cognitiva, digamos assim. E, portanto, a partir da clareza cognitiva, planejamento, estruturação político-moral. Mas muito interessante, vocês viram aqui que a pergunta pela condição humana, ela sempre tem um direcionamento ao mesmo tempo universal, no sentido do ser humano em geral, da natureza humana em geral, da condição humana em geral, mas também encontra sua especificidade nessa ideia de que o ser humano é um ser normativo, moral, que ele tem um certo tipo, ou deve ter um certo tipo de posicionamento sobre si mesmo, sobre os demais, e em relação ao mundo no qual ele está situado. Portanto, vocês vejam, a pergunta pelo ser humano, ela sempre chega alcança a pergunta, ou enfim, a definição de uma compreensão moral, normativa de mundo, desde a qual nós podemos nos realizar na plenitude daquilo que nós efetivamente somos como seres humanos. E é o que ele vai dizer agora, o ser humano é um ser normativo. A pergunta pelo universal é sempre a pergunta pelo bem, o bem coletivo e então o bem de cada sujeito inserido exatamente nessa coletividade de seres que fazem parte, no caso, de uma universalidade que nós chamamos de humanidade. Essa me parece ser, então, continua o Ernest Tugendhat, a pergunta mais básica que os seres humanos podem fazer e a qual sempre respondem de uma maneira ou de outra. E parece claro que essa pergunta tem os dois lados que mencionei. A pergunta pelo bem envolve a intersubjetividade e envolve a subjetividade. É o que ele vai dizer agora. Trata-se de uma pergunta em primeira pessoa, o eu que se pergunta, uma pergunta de cada um,
e, ao mesmo tempo, uma pergunta que fazemos uns aos outros, uma pergunta do nós que tem uma pretensão intersubjetiva. Se tivesse um sentido simplesmente subjetivo, não se diria como se deve. Então, vocês vejam só que interessante. A pergunta pela condição humana é uma pergunta sobre o sentido e a destinação do ser humano. E o sentido e a destinação do ser humano sempre envolvem esse par coletividade e subjetividade. Socialização, subjetivação. Então, muito interessante, vocês vejam que é o contrário da análise biológica, e o próprio Darwin era muito explícito, e os regimes de exceção, no caso Stalin e Hitler, eram mais explícitos ainda, quando simplesmente anulavam, digamos assim, a perspectiva de uma subjetividade estrita por meio da ênfase em uma lei natural, em uma condição massificada, unidimensional, como mera corporalidade, pelo menos nos casos de Hitler e de Stalin. Vocês viram aqui que a pergunta pelo sentido, pela justificação objetiva, ela intersecta, ela conecta, no caso, socialização e subjetivação, e como eu disse para vocês em momentos anteriores, e essa é a tônica do Cassirer, do Scheller, do Tugendhat agora e depois do Gadamer, ou até do próprio Habermas, Rawls, do próprio Sartre, que nós vamos ver em momentos posteriores, essa pergunta, ela pressupõe, ou essa condição humana pressupõe que a subjetivação se dá na socialização, e a socialização concomitantemente se aperfeiçoa e se matura ao longo do tempo por causa exatamente da atuação das subjetividades. E aí vocês vejam, então, isso permite o Ernest Tugendhat afirmar que a estrutura do nosso entendimento compartilhado, da nossa condição humana, é exatamente a normatividade, o bem. Okay? Lembrem que logo atrás ele se perguntava qual é a nossa especificidade em termos de condição humana, e dizia, é o entendimento compartilhado. E em que consiste o entendimento compartilhado? Exatamente a discussão sobre o bem, sobre a normatividade nessa correlação de socialidade, subjetividade, socialização, subjetivação, comunidade, indivíduo. E aí vejam, não é o que é especial, aliás, nessa pergunta sobre o bem, é que ela tem uma prioridade motivacional, uma motivação óbvia. Ora, essa pergunta se acha estreitamente ligada àquela outra que mencionei, ou seja, sobre o significado e as condições da estrutura do entendimento humano, a qual, se fizéssemos por si mesma, poderia parecer sem motivo, uma coisa de pura curiosidade, enquanto que parece necessária se a entendermos como Platão a entendia, como conectada à pergunta pelo bem. Então vocês vejam o que ele quis dizer aqui, que desde Platão a tradição filosófica, mas vejam que não só Platão, ele usou aqui o exemplo das mitologias, das tradições chinesas, correlacionam a pergunta pela condição humana com a pergunta pela moralidade, pelo que nós devemos fazer enquanto seres humanos. Ou seja, a antropologia tem um cunho profundamente moral, normativo, simbólico. Repito, desde Platão, a pergunta sobre o que é a natureza humana, digamos assim, tem um cunho moral. Ele não se pergunta por se perguntar, ele se pergunta porque quer exatamente pensar uma organização sociocultural que esteja, e inclusive institucional, que esteja adscrita, que seja consentânea a essa definição antropológica, ok? Por isso que ele diz lá no livro 7 da República sobre a metáfora do mito da caverna, ou seja, pensar a natureza humana com a educação e sem a educação. Então vocês vejam mais uma vez, a natureza humana aqui é um critério normativo regulador que aponta para uma atuação social e subjetiva com caráter normativo, com caráter moral, que esteja descrito aquela. E vejam só que interessante o que isso significa, que antropologicamente falando, a nossa condição social, a nossa inserção social, se dá exatamente em termos morais, em termos normativos, em termos de certo e errado, justo e injusto, como as nossas perguntas absolutamente fundamentais, corriqueiras e cotidianas. E isso vai mostrar o que, no caso, e esse é o objeto da nossa próxima sessão, que há uma correlação de linguagem proposicional, normatividade e razão formal, ou nesse último caso, pensamento por conceitos, pensamento formal. Então vocês vejam, para o Ernest Tugendhat, a antropologia filosófica é demarcada pela centralidade da linguagem proposicional, da socialidade e da normatividade enquanto
eixos autoestruturantes, como eixos mutuamente sustentados e determinantes. E vejam só o que ele nos diz. Aristóteles, no segundo capítulo de sua Política, no qual se propôs a esclarecer a estrutura social dos seres humanos, faz uma comparação da linguagem humana com as linguagens primitivas das outras espécies, como as abelhas. Então, de fato, quando nós estudamos a ética Nicômatos e a política de Aristóteles na nossa disciplina de filosofia política. E o que é que nós percebemos lá? Exatamente essa ideia de que, para pensar a condição social dos seres humanos, Aristóteles faz uma comparação com outros grupos, outras espécies animais que vivem em comunidade. E nessa comparação entre a comunidade humana e as outras comunidades animais, ele constrói também a comparação entre o que é a linguagem humana, o tipo de linguagem humana, e o tipo de linguagem, digamos assim, que não é linguagem, como nós vimos em Ernest Cassirer, própria a essas comunidades animais, a essas espécies animais. E aí vocês vejam, e Aristóteles diz que o específico da linguagem humana está naquilo que chamou de logos, ou seja, a linguagem com sentido. E com isso se referia à estrutura predicativa ou proposicional da linguagem humana. Veja, o que é a estrutura predicativa ou proposicional da linguagem humana? A fala conceitual. Nós usamos conceitos para referirmos-nos a estados de ânimo, condições intersubjetivas, enfim, àquilo que nós queremos significar. E lembrando que essa linguagem proposicional ou predicativa, ela é, antes de tudo, coletiva, social, intersubjetiva, ok? Então, por isso que Aristóteles, aliás, associa a condição social dos seres humanos com a linguagem proposicional, com o falar sobre o bem, né? Então, muito interessante, vejam só aqui de novo, o que caracteriza a nossa condição social, o nosso entendimento comum, e condição social seria aqui exatamente o entendimento comum, é exatamente a linguagem predicativa ou proposicional. O fato de que nós podemos e de que nós falamos uns aos outros em termos conceituais. O fato de que nós nos compreendemos enquanto subjetividade em termos conceituais. E aí vocês vejam, aqui vem a resposta a isso. Aristóteles diz que os animais comunicam reciprocamente seus estados sensitivos, dor e prazer, por exemplo. Mas só os homens podem falar do bem, sobre o bem. Então vocês vejam, a condição humana, o núcleo antropológico, ou seja, a nossa estrutura propriamente humana, que é uma estrutura social, linguística, está direcionada à justificação, à ação moral, a falar sobre o bem permanentemente. E falar aqui não só no sentido meramente da fala, mas da ação cotidiana, da praxis propriamente dita. Então vocês vejam, o que caracteriza o ser humano é sempre a pergunta pela normatividade, pelo dever ser, pelo que nós precisamos fazer enquanto seres humanos. Ok? Obviamente isso não é simples, como ele já reconheceu, mas vocês vejam, todas as sociedades, todas as culturas, todas as formas vitais humanas sempre trabalham com essa perspectiva da normatividade, do certo e o errado, do sentido da vida humana ao qual nós devemos nos adequar ao longo do tempo. E isso mostra, mais uma vez, para o Ernest Cassirer, essa imbricação entre normatividade e linguagem proposicional. Normatividade aqui eu estou utilizando no sentido de norma moral, de certo e de errado, vamos colocar aqui, de justo e de injusto. Então vocês vejam, é na linguagem proposicional e por meio dela, isto é, na fala conceitual com sentido, articulada, com caráter intersubjetivo, que a pergunta, a justificação da normatividade se dá imbricando comunidade e indivíduo. E aí vejam só, o que é bom só se pode entender como uma predicação. O bom não é um grito, como vocês viram antes, que é próprio aos animais, um grito de prazer ou de dor, digamos assim. O bom é uma fala justificada. O mal é uma fala justificada. Ou seja, o bom e o mal, o certo e o errado, a normatividade se dão paradigmaticamente. Então, eu repito essa passagem. O que é bom só se pode entender como uma predicação. Trata-se sempre do juízo, algo é bom.
e se comunicar sobre isso pressupõe linguagem proposicional. Porque vejam, nós não falamos sobre o certo e o errado como se fosse uma linguagem meramente subjetiva, sem nenhuma conexão com um contexto antropológico, com um contexto intersubjetivo ou relacional propriamente dito. Não existe essa possibilidade de um diálogo interno consigo mesmo fora da inserção coletiva. A linguagem que nós somos, a personalidade que nós somos, tem exatamente uma base social sem a qual simplesmente não existiria. O Leno, o Cícero, a Glenda, etc., são personalidades, por óbvio, personalidades jurídicas, morais, normativas, singulares, para usar um termo do Scheller, mas só o são enquanto tal na medida em que se inserem em um dado contexto intersubjetivo, em um entendimento coletivo, conforme ele chamou a atenção. E essa nossa condição de inserção como personalidades, de formação como personalidades num ambiente intersubjetivo, propriamente dito, implica exatamente nisso que ele chamou a atenção aqui, de que nós estamos permanentemente nos comunicando sobre o que é bom, sobre o bem, e isso significa, mais uma vez, de que o bem se dá como linguagem proposicional, por meio da linguagem proposicional. E aí vejam, Aristóteles quer mostrar que se comunicar sobre o que é bom, e por conseguinte sobre o que é justo, e ainda pensar sobre isso, só se pode fazer na linguagem predicativa, ou seja, na interação social em termos conceituais. Só se pode falar, justificar normatividade por meio de uma praxis intersubjetiva calcada na justificação, calcada no diálogo, calcada na interação. Fora disso, como eles disseram, não só não é possível justificar valores e práticas e símbolos, como também pensar a condição humana, ok? Nós estamos sempre em uma praxis interativa permanente com o horizonte antropológico no qual nos situamos. Em todos os momentos, inclusive nos nossos sonhos, ok? Já dizia o Freud em relação a isso, ok? As experiências cotidianas são a base dos nossos sonhos. Inclusive o nosso superego lá é exatamente reflexo das tensões, enfim, dos paradigmas sociais nos quais nós nos socializamos. Mas vocês vejam de novo aqui, a justificação da normatividade depende e só se dá em uma praxis interativa mediada por linguagem predicativa, isto é, por conceitualidade, por discussão conceitual. Por isso que o Cassirer dizia, nós vimos nas aulas sobre ele, que nós somos e temos linguagem proposicional, ou ele correlacionava como pensamento simbólico. Nós usamos conceitos para justificarmos, para nos compreendermos, para interagirmos uns com os outros. Vamos pensar aqui um grupo comunista, um grupo religioso, etc. Usam sempre conceitos e acima deles exatamente a própria inserção em um horizonte amplo nos quais se encontram e desde os quais se dão. E ele continua então, enquanto que as relações sociais dos outros animais estão reguladas, como diríamos hoje, pelos instintos, ou melhor dito, pelo sistema genético, vejam, portanto, que os animais são biologia, nós não. A maneira como os seres humanos se reúnem em agrupamentos sociais se baseia na capacidade de comunicar-se sobre o que consideram ser bom para eles, e disso surge a orientação para o justo. Então, vocês vejam, ao passo que os seres humanos estão regulados, ao passo que os animais estão determinados geneticamente, os seres humanos se constroem intersubjetivamente por meio da linguagem, e nesse caso, em termos de praxis normativa, praxis interativa com esse caráter linguístico, normativo, simbólico. Então vejam só, mais uma vez, essa cisão forte e profunda entre biologia e cultura, entre fisiologia, genética e linguagem, normatividade, simbolismo, conceitualidade. Seres humanos não podem nem ser reduzidos, nem subsumidos à biologia, senão que se constituem de modo independente a ela, ou pelo menos com uma especificidade que não pode mais ser enquadrada pela biologia, e essa especificidade, como vocês viram aqui, é a correlação de socialização, linguagem proposicional e moralidade ou normatividade. E, aliás, é o que ele vai falar isso agora também. Vejam, o fenômeno geral ao qual ele alude
Aristóteles, no caso, consiste na linguagem proposicional, que é uma linguagem baseada no que se chama de termos singulares. É uma linguagem conceitual. Utiliza-se conceitos que têm identidade, que significam conjuntos de objetos, para nós compreendermos e comunicarmos reciprocamente. A árvore, por exemplo, ou a castanheira. Você pode nunca ter experienciado, conhecido de perto uma castanheira. Você pode ter visto ela por uma foto, mas quando você fala, você alude a um conjunto de objetos, o cachorro. Vocês vejam, então, é uma linguagem conceitual, propriamente dita, que trabalha exatamente com formalização em relação aos significados das nossas experiências cotidianas. E aí vejam, repito essa passagem, o fenômeno geral ao qual Aristóteles alude quando fala da linguagem humana propriamente dita, consiste na linguagem proposicional, que é uma linguagem baseada no que se chama de termos singulares, que fazem com que o conteúdo do que se está dizendo torne-se independente da situação de que se está falando. O próprio Cassirer e o próprio Scheler já chamavam a atenção, mais Cassirer do que Scheler. Ou seja, nós aprendemos, ou a linguagem humana, e a linguagem humana que nós aprendemos, no caso, é uma linguagem conceitual. Nós aprendemos conceitos que se referenciam a conjuntos de objetos, ok? E, portanto, não se trata de uma perspectiva necessariamente concretista, como, mais uma vez, Cassirer e Scheler atribuíam aos animais, que simplesmente, digamos assim, estão como emanação do meio, dependentes da própria dinâmica natural na qual encontram. A linguagem humana, na medida em que é meramente, ou na medida em que é basicamente conceitual, ela permite formalização, ou seja, permite que você compreenda conjuntos de objetos sem necessariamente essa perspectiva do concretismo e, de modo mais amplo, com capacidade de pensar formalmente, isto é, de subjetivar-se, de emancipar-se dos condicionamentos propriamente biológicos. E aí vejam, isso tem como consequência que o interlocutor, ao invés de simplesmente reagir, responde explícita ou implicitamente com um sim ou um não, ou com as posições intermediárias, como pergunta e dúvida, e com isso a linguagem chega a ter uma função independente, não apenas da situação, como também da comunicação. Então vocês vejam, a utilização de conceitos, ou seja, dessa linguagem predicativa, ela implica em que nós tenhamos de dar respostas reflexivas sobre o conteúdo que o nosso interlocutor utiliza. Por exemplo, ele vem nos pregar a palavra de Deus, vamos pensar assim. E aí você começa a ter... Mas peraí, como assim? Deus fez o Lucifer, ele escolheu se voltar contra Deus, e assim... Então vocês vejam, isso gera uma postura de questionamento, de crítica e, por conseguinte, de subjetivação, de separação e, ao mesmo tempo, de correlação, por óbvio, entre um arcabouço de significados coletivos e uma postura individual íncita em torno a eles, no caso, e, obviamente, entre os próprios sujeitos. Então, na interação, na medida em que nós discutimos conceitualmente sobre significados, valores, práticas, símbolos, nós concomitantemente nos socializamos e, obviamente, também nós contribuímos para a maturação desses significados comuns. E aí, vejam, surge o que denominamos pensar, por causa dessa perspectiva de uma linguagem conceitual, do fato de que nós temos que justificar conceitos e tomar postura sobre esses conceitos. E quando a pessoa pensa, ela mesma pode duvidar do que está pensando, surgindo o fenômeno da deliberação. Então, vocês vejam, a linguagem proposicional, que é uma linguagem formalizada, conceitual, e, portanto, não concretista, ela faz surgir os fenômenos da intersubjetividade e da individualidade, da socialização e da subjetivação, da comunidade e do indivíduo enquanto fenômenos simbólicos, normativos, propriamente ditos. Então, muito interessante a nossa condição antropológica, ou seja, como seres sociais, como seres intersubjetivos, é uma condição que se dá como linguagem proposicional, como linguagem formal, conceitual, que leva, então,
a consolidação desses polos imbricados da comunidade, do indivíduo, da socialização, da subjetivação. E como vocês viram antes, e ele ressalta agora, a linguagem predicativa ou proposicional, a justificação conceitual, leva exatamente à reflexividade e, mais uma vez, portanto, a essa correlação intrínseca entre personalidade, alteridade e coletividade. Vejam só, os dois componentes que na ação de um animal estão sempre presentes, embora nunca apareçam separados, a crença de que as coisas são desta ou daquela maneira, pensamento, razão, e um desejo, vontade, se desligam em duas formas linguísticas independentes. Uma frase assertórica, sim ou não, talvez, e uma frase optativa, quero, não quero, concordo, não concordo. Então vocês vejam, na nossa interação propriamente humana, que é uma interação linguística, em termos conceituais, em termos formais, nós somos obrigados a dar respostas, seja no sentido de concordância, de discordância, de dúvida, digamos assim, seja no sentido de aceitação ou não da proposta que é feita. Vamos pensar aqui em termos da ação proposta. Quero, não quero, concordo, não concordo. Então, vocês vejam, essa perspectiva da crítica, da concordância ou não, ela gera um ambiente de interação, interatividade e reflexividade que fomenta, mais uma vez, essa intersecção entre socialização e subjetivação, mas, que é o que ele quer chamar a atenção aqui, de modo a perspectiva de uma subjetivação intensa, da formação de uma personalidade moral, normativa, singular, autoconsciente, situada de modo reflexivo em relação ao meio. E aí vocês vejam, e isso tem como consequência que devemos distinguir entre duas formas de deliberação. Uma prática que tem como alvo o que é bom ou melhor, e, por outro lado, a deliberação teórica que tem como alvo o que é verdadeiro. Ou seja, a distinção entre razão teórica e razão prática de que o Aristóteles falava. A nossa condição normativa implica nessa dupla pergunta e na distinção sobre essa dupla pergunta. O que eu devo fazer moralmente, o que eu posso conhecer epistemologicamente. Aliás, por isso que ele colocou antes epistemologia e ética como dois eixos estruturantes da reflexão filosófica. Por isso que eu sempre coloco para vocês que a filosofia é justificação da objetividade epistemológico-moral. O que podemos conhecer, como devemos agir, e isso depende de quê? Ou de uma concepção antropológica, ou então de uma concepção ontológica, dependendo das filosofias que nós acessarmos. Mas, independentemente disso, vocês vejam que a nossa condição social, interativa, como praxis normativa, implica exatamente nessa situação de reflexividade ampla entre os sujeitos dialogantes e implica, inclusive, embora isso não seja tão importante, na diferenciação entre a reflexão ética e a reflexão epistemológica, entre verdade, no caso da reflexão epistemológica, e moralidade, no caso da reflexão ética. E aí vocês vejam, então, a linguagem proposicional, na medida em que ela gera, por sua constituição conceitual, formalista, socialização, subjetivação, implica em superação do instinto e na consolidação da liberdade e da responsabilidade. A personalidade é formada, portanto, a partir dessa inserção em um horizonte coletivo demarcado como linguagem proposicional, predicativa, conceitual. E essa é a especificidade propriamente humana. Quando deliberamos, diz o Tugendhat, nós nos perguntamos pelas razões a favor ou contra o que se está dizendo ou pensando. A ação agora não é simplesmente dirigida pelos desejos, senão também por aquilo que se pensa que é bom ou verdadeiro, isto é, pelos resultados da deliberação. Isso pressupõe, por sua vez, capacidade de suspender os desejos, a capacidade que se chama de liberdade e de responsabilidade. Então, vocês vejam, na medida em que nós estamos situados nessa praxis interativa com os outros, em termos exatamente de imersão e de utilização, por óbvio também, de uma linguagem proposicional, nós temos de responder afirmativamente sobre
o significado, sobre a cogência de valores, práticas e símbolos. Responder para nós e entre os demais. Então, vocês vejam, isso implica em que nós tenhamos a capacidade de agir de modo reflexivo, ou seja, liberdade, e a partir disso de sermos responsabilizados ou não, de assumirmos responsabilidade ou não, no caso, pelas nossas ações. Mas vocês vejam só como é interessante a nossa inserção interativa como praxis comum, constituída, subsumida e ao mesmo tempo mediada em termos de linguagem predicativa, de linguagem proposicional, de linguagem conceitual, direcionada então à justificação da normatividade, implica na consecução dos valores da liberdade e da responsabilidade. Só por causa dessa inserção em um ambiente intersubjetivo demarcado como linguagem proposicional. E nesse caso, pelo fato de que nós temos que dar posição em relação aos conceitos, às práticas, aos valores que são utilizados conosco e que nós utilizamos, enfim, desse legado intersubjetivo para com os demais, só por causa disso, nós efetivamente nos formamos como personalidades morais autônomas, autorreflexivas, autoconscientes, singulares, na linguagem do Scheller, que por isso mesmo têm liberdade, responsabilidade, e são chamadas a liberdade e a responsabilidade por esse meio intersubjetivo. O meio não é mero condicionamento, mas exatamente essa perspectiva como praxis interativa dinâmica, construtiva, entre personalidade e alteridade, ok? Esses dois polos próprios, então, a linguagem proposicional, a condição humana como autorreferencialidade da linguagem, da cultura, da história, da sociabilidade, da intersubjetividade, da política, da mutualidade, etc, ok? E com isso, então, nós entramos nessa ideia de que a linguagem proposicional permite a formação, a consolidação da cultura e, portanto, nos leva à superação da biologia. E aí, como o Ernest Cassirer fala, nós estamos para além da biologia. Ou seja, enquanto linguagem proposicional, nós alcançamos a centralidade da cultura. E aí, vejam, tudo isso significa que com a linguagem proposicional surgem traços, ou surgem vários traços antropológicos fundamentais que estão interconectados. Deliberação, pergunta, racionalidade, liberdade, responsabilidade. Ou seja, só por meio da linguagem, enquanto uma forma de vida interativa que imbrica a comunidade e indivíduo, que forma a subjetivação, que exige posicionamento individual, é que se forma, de fato, que se define, de fato, a condição humana nesses aspectos da deliberação, da pergunta, da racionalidade, da liberdade, da responsabilidade, da normatividade. E aí, vejam, chama-se a espécie Anthropos de animal racional. Mas, igualmente, poderíamos chamá-la de animal deliberativo, ou seja, nós somos seres de linguagem, de deliberação sobre normatividade. A racionalidade não é uma capacidade desligada e, de alguma maneira, sobrenatural, como se tinha pensado em uma parte da nossa tradição, a suposta faculdade da razão, senão que consiste simplesmente em poder perguntar por razões. E isso é outra consequência inevitável da linguagem proposicional. Então, vocês vejam, o ser humano é um ser linguístico. Está permanentemente dando e buscando razões para o seu agir, para o seu posicionamento sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o seu destino, digamos assim. E é essa condição linguística, digamos assim, que nos faz exatamente seres diferenciados em relação aos animais em geral, como mera biologia, que caracteriza, singulariza a antropologia, no caso, né? E, portanto, que nos permite compreendermos-nos como seres radicalmente simbólico-normativos, ok? Como seres radicalmente histórico-político-culturais, como seres radicalmente relacionais, em vivência recíproca, mútua, no caso, né? E aí vocês vejam, outra consequência, como acabamos de ver na passagem de Aristóteles, é que essa espécie é, como Aristóteles dizia, um animal político, ou seja, intersubjetivo, e em termos de uma praxis permanente intersubjetiva no que diz respeito à disputa sobre o bem. E como se pode agregar um animal cultural, ou seja, criamos e definimos ao longo do tempo valores, práticas, símbolos comuns
que servem de base para a nossa identidade, ao mesmo tempo social e individual, para a nossa pertença social e para a nossa formação como personalidades singulares. E aí vejam a consequência dessa correlação de linguagem, política e cultura. A evolução biológica é superada pela linguagem e pela cultura, que são mecanismos de transmissão muito mais dinâmicos que a transmissão genética, a qual segue naturalmente funcionando na base. Como eu venho dizendo, nós temos corpos biológicos, mas a nossa estruturação é exatamente linguística, política, cultural, isto é, intersubjetiva, relacional, simbólica, normativa. E vocês vejam que isso nos permite, nos dá, relativamente aos outros animais, uma potencialidade que não pode ser igualada por eles. Ou seja, nós temos uma inteligência simbólica. E, portanto, nós podemos aprender e aprender e aprender contrariamente ao condicionamento animal com o qual os animais já nascem e que pouco difere de um animal para o outro e ao longo das eras, né? Por isso que eu sempre digo que o boi de 10 mil anos atrás é o mesmo boi de hoje, com pouquíssimas variações, no caso, fisiológicas, eventualmente comportamentais, mas é o mesmo boi. O ser humano de 10 mil anos atrás para hoje é um ser humano provavelmente muito diferente na sua autocompreensão, na sua inserção social, nas suas visões de mundo. E é isso que ele quer chamar a atenção aqui. Essa condição mostra que a nossa evolução humana ela é extremamente potente por causa da perspectiva da linguagem, da inteligência simbólica e, nesse caso, dessa correlação profunda e dinâmica da socialização, da subjetivação em termos de uma praxis normativa, no caso. E com isso, então, nós saímos da biologia e entramos na cultura e na história como a grande, digamos, característica, como a grande consequência do ser humano como ser de linguagem proposicional e de normatividade. E aí ele nos diz: creio que uma das vantagens dessa concepção que considera a linguagem proposicional como ponto-chave para entender o que é próprio da espécie Anthropos, é que quando se começa por ela, ou seja, quando nós afirmamos o ser humano como um ser de linguagem, de normatividade, como um ser simbólico, que é o significado amplo do termo linguagem proposicional, nós podemos dar-nos conta imediatamente das funções que a linguagem tem para a sobrevivência, que a linguagem proposicional, na verdade, tem para a sobrevivência. E assim é possível entender por que essa espécie pôde aparecer dentro da evolução biológica. Ou seja, por que nós nos diferenciamos dos demais animais? Linguagem. Por que nós assumimos essa correlação dinâmica de socialização, subjetivação? Linguagem proposicional. Por que nós nos subjetivamos ao ponto de Max Scheler dizer que não existe um único indivíduo igual aos outros em termos de personalidade? Linguagem, mais uma vez. E aí vejam a capacidade de poder perguntar por razões, que é uma consequência imediata da linguagem proposicional, implica em um novo nível cognitivo, tanto no pensamento instrumental quanto no pensamento social. Essa capacidade significa uma flexibilidade de nova ordem, ou de uma nova ordem na adaptação ao meio ambiente. E, além disso, a linguagem humana permitiu, em comparação com o genético, um novo mecanismo de transmissão e, assim, de acumulação da aprendizagem de uma geração para outra, a transmissão cultural e histórica. Então, vocês vejam os dois aspectos evolutivos que a linguagem proposicional permite. Primeiro, nós saímos do condicionamento natural, da determinação da mera emanação do meio, e formamos, então, um ambiente artificial que reconstrói o próprio meio, que configura, reconfigura o próprio meio. Ok? Segundo lugar, e de modo até mais importante, ao contrário da transmissão genética, isto é, da própria cópula sexual, digamos assim, da transmissão de caracteres hereditários, nós, por meio da linguagem proposicional, formamos cultura. Vamos pensar aqui num livro, né? Num livro de uma pessoa que viveu há 2, 3 mil anos atrás. Eu acho que não tem nenhum de 3 mil anos atrás. Talvez tenha no Oriente em particular. Mas vamos pensar aqui no livro Na República de Platão. Há 2.500 anos atrás, nós podemos acessar esse livro hoje. Ou seja,
Os seres humanos, dada a condição de linguagem proposicional, conseguem produzir cultura escrita, cultura simbólica, os monumentos culturais, a história propriamente dita, e podem sempre retomá-la e partir dela para ampliar o seu aprendizado. Isso nos dá, como eles disse, uma capacidade de evolução cognitiva, de evolução moral, de evolução da socialização e da subjetivação enormes, extremamente potentes, que nos faz adquirir um progresso cada vez maior em termos da nossa capacidade de inteligência, de moralidade e, obviamente, de constituição social. E aí, vejam, se partisse de outras características aparentemente fundamentais do ser humano, como a liberdade ou a autoconsciência, como se fez na antropologia filosófica do século XX, não se entenderia a sua função pelo fato de que esses traços devem ser entendidos como fundados, por sua vez, na linguagem como traço-chave. Então, vocês vejam, é da linguagem proposicional, por óbvio, como eixo estruturante da condição humana, que se desenvolvem todas essas particularidades humanas, como responsabilidade, como liberdade, responsabilidade, subjetivação, entre outras coisas. Então, muito interessante, mais uma vez, nós temos aqui uma contraposição a essa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, e essa ideia de que, para entendermos o ser humano, nós precisamos perceber a sua especificidade como linguagem. Nesse sentido, a autorreferencialidade da linguagem, que não depende dessa sobredeterminação biológica e que não pode ser explicada em termos de sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Então, dito isso, finalizamos ressaltando que nós podemos perceber, no caso de Ernest Tugendhat, 4 pontos fundamentais que se correlacionam, no caso, às abordagens do Ernest Cassirer e do Max Scheler, e que nós vamos poder também correlacionar de sua parte às abordagens de Sartre e, na próxima aula já, de Hans-Georg Gadamer. Quais sejam? Primeiro, a antropologia é a base da filosofia e ela aponta para a especificidade do ser humano como um ser de e com entendimento compartilhado. Ou seja, a relação dinâmica entre intersubjetividade e subjetividade em termos simbólico-normativos. Segundo ponto importante que nós podemos ver, o entendimento compartilhado, a definição de antropologia de condição humana como entendimento compartilhado. E, nesse caso, em termos de intersecção de linguagem proposicional, normatividade e formação conceitual. Isso que é o significado do entendimento compartilhado. Terceiro aspecto importante, a correlação linguagem proposicional, socialização e subjetivação. Por meio da linguagem proposicional se formam os eixos da liberdade, da responsabilidade, da justificação, da socialidade, ok? Na medida em que permitem, inclusive, o desenvolvimento e a consolidação da personalidade, que tem que dar razões, tem que tomar posição. E, finalmente, o quarto ponto, da linguagem proposicional, nós vamos para a cultura como base da constituição e da evolução humanas, e, nesse caso, mais uma vez, superando a antropologia pela positivação, pela textualização, pela simbolização dos nossos aprendizados desenvolvidos ao longo do espaço e do tempo histórico-culturais humanos, ok? Nos vários tempos histórico-culturais humanos que nós temos acesso por meio dessa cultura materializada em obras monumentais, em museus, em livros, em praxis formativa, no caso, que foram produzidas e que são reconstruídas ao longo do tempo pela interação entre os diferentes grupos humanos, entre os sujeitos uns para com os outros, ok? Então, vocês vejam mais uma vez, repito, como forma de finalização da nossa aula de hoje, vejam mais uma vez que eu chamei a atenção a vocês logo no início da nossa aula, e me permitam repetir esse aspecto, sobre estes 2 núcleos normativos que constituem, da segunda metade do século XIX para a primeira metade do século XX, o eixo estrutural desde o qual se digladiam e se formam, na verdade, as ciências humanas e sociais em sua contraposição, em sua crítica às ciências naturais.
Quais são esses eixos? A sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que descambou para o uso político dela, da biologia, como nós vimos em aulas anteriores, por parte do grosso dos regimes totalitários que nós tivemos, começando pelo colonialismo, passando pelo fascismo italiano, pelo nazismo alemão, pelo comunismo russo e pelas ditaduras militares, seja europeias, Franco e Salazar, seja então latino-americanas e de modo específico brasileiras, incluindo-se ali o fundamentalismo religioso, por óbvio. O segundo eixo estruturante está exatamente na ideia de autorreferencialidade da cultura, da linguagem, da história, da política, da sociabilidade, da intersubjetividade, da mutualidade humanas, no caso. E, portanto, a ideia de que a antropologia, de que a reflexão sobre as formas de vida humana, e vejam só aqui a questão, formas de vida humana sempre no plural, e marcadas por essa correlação de socialização, subjetivação, não só não podem mais recorrer às reflexões em torno a essas formas de vida plurais, não só não podem mais recorrer à biologia, ou seja, à raça, ao etnocentrismo, à correlação sexo-gênero, à comunidade étnico-religioso-moral de origem e destino, como também precisam levar em conta a autorreferencialidade de cada forma de vida. O fato de que cada forma de vida é autossubsistente, capaz de construir desde dentro sentidos, práticas, valores e símbolos que não podem ser reduzidos em sentido estrito, digamos assim, a outras perspectivas, que não podem ser subsumidos a outras perspectivas antropológicas e mais ainda, que não podem ser reduzidos e nem subsumidos à biologia e, mais uma vez, nesses quesitos da raça, da etnia, da correlação corpo, sexo, gênero e da perspectiva da comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino. Então, nós vamos perceber agora, a partir da próxima aula com o Hans-Georg Gadamer, tanto essa questão, mais uma vez, da autorreferencialidade da linguagem, da cultura, da história, da política, da sociabilidade, quanto também a consequência de que isso permite, de um lado, a correlação socialização-subjetivação que nós já vimos, e de outro, digamos assim, um universalismo não etnocêntrico, porque cada forma de vida é uma, para usar um termo do Gadamer, acepção de vida específica, totalmente autorreferencial e capaz de autossubsistência interna, assim como as demais. E se é possível alguma integração aqui, com certeza não é em termos de reducionismo, em termos de subsunção de uma forma de vida a outra, e inclusive, de modo mais amplo, em termos de sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Com isso, vocês percebem também, e em Gadamer essa questão vai ficar muito mais clara, que nós já estamos numa situação de separação completa entre ciências naturais e ciências humanas e sociais, ok? Ciências humanas e sociais têm uma especificidade interpretativa que é exatamente o da normatividade, da interação, da praxe social, da correlação, socialização, subjetivação em termos simbólico-normativos, e ciências naturais têm a sua especificidade em termos, mais uma vez, de, digamos, interpretação fisiológico-genética das diferentes formas de vida, ok? Que é uma outra questão, como eu disse, não se anulam, mas aquela tendência à subsunção, à redução das ciências humanas e sociais às ciências naturais, ela já simplesmente não pode mais ser aceita, principalmente, seja no sentido dessa a postura de Hitler e de Stalin de reduzir as leis sociais às leis naturais, ok? Seja, inclusive, no que diz respeito ao aspecto da fundamentação da normatividade, ok? Mesmo reconhecendo a mudança que nós temos no âmbito da biologia, vamos pensar aqui em Theodosius Dobzhansky, que rejeita peremptoriamente a perspectiva da raça, da eugenia, enfim, como critérios explicativos do maior ou do menor sucesso, no caso dos grupos humanos. Mesmo nesse caso, a biologia não serve para justificar normatividade social. A justificação da normatividade social se dá a partir da perspectiva da interatividade comum dentro das especificidades do horizonte linguístico-cultural próprio a cada forma de vida humana. Como diz o Aristóteles, como diz o Ludwig Wittgenstein, ou mesmo o Gadamer, que nós vamos ver na próxima aula,
cada forma de vida é exatamente como um jogo, digamos assim. Ou seja, como um sistema articulado de símbolos, práticas, valores, de interatividade propriamente dita. Não um sistema meramente técnico, mas um sistema formal, conceitual, digamos assim, de normas, práticas, regras, valores, símbolos, em que nós estamos situados nessa correlação de socialização e de subjetivação. E enquanto tais, enquanto as formas de vida são exatamente como jogos amplos, como perspectivas sistêmicas amplas, elas não podem, repito, ser reduzidas a um condicionamento fisiológico genético, senão que elas têm uma outra dinâmica, que é exatamente o da intersubjetividade, o da interatividade, o da sociabilidade, o da politicidade, o da mutualidade, o da reciprocidade ao longo do tempo. Okay? Isso é fantástico, é muito interessante, porque, mais uma vez, as ciências humanas e sociais precisam, nesse caso, na medida em que nós recusamos a sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, e assumimos a autorreferencialidade de cada forma de vida, as ciências humanas e sociais precisam desse comportamento, digamos, sensível, aberto às diferenças, recusando, como consequência, uma interpretação verticalizada, digamos, uma suposta interpretação imparcial, impessoal e neutra, supondo que isso seja possível, e, finalmente, recusando que as formas de vida sejam meras técnicas reprodutivas, umas em relação às outras, podendo, portanto, ser enquadradas por formas de vida supostamente superiores, mais atuais em relação a outras formas de vida. Então, isso significa o próprio rompimento do etnocentrismo e, obviamente, também, como nós queremos aqui, a recusa do colonialismo, ok? De uma perspectiva essencialista e naturalizada que enquadra, digamos assim, as diferentes formas de vida, sempre autorreferenciais, sempre autossubsistentes, desde um denominador comum que, na verdade, retira as especificidades dessas formas de vida e, principalmente, as instrumentaliza em termos de uma tendência colonizante, assimétrica, que se dá de cima para baixo, e cujo resultado nós já aprendemos em termos do colonialismo, na verdade, em termos da tríade eurocentrismo, colonialismo, racismo, como fascismo, ou seja, o etnocídio e o genocídio, ok? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima aula.